Boa noite aos futuros administradores constantes na turma 3NA do curso de administração do Centro Universitário UVERS. Como vocês bem veem, aqui quem vos fala, o professor Cássio Pinheiro Bandeira, responsável então pela disciplina de Direito Trabalhista e Previdenciário. E esse vai ser um dos vídeos a serem apresentados em uma sequência de vídeos a vocês para não só informar-lhes, não só dar-lhes conhecimento de tudo aquilo que foi até esse presente momento, durante esse fatídico ano, explicado a vocês, como também colocar, sem dúvida alguma, à disposição de vocês um conteúdo prático, didático, de fácil acesso e com fundamentos doutrinários no intuito de mantermos a qualidade do curso, no intuito de mantermos a qualidade da disciplina e torná-los aptos ao conhecimento jurídico assim aprimorável, assim apresentável, para que dessa forma então continuemos esse nosso ano, fatídico ano, sem dúvida alguma, um desafio para todos nós aqui presentes, E ao mesmo tempo uma revisão também de conteúdos, Revisão essa que, como já foi e deve ter sido apresentado aos colegas em um certo tempo, e não faz tanto tempo assim, haverá aí a possibilidade de uma prova online, alguma coisa nesse sentido, E com o passo, esse vídeo também vai servir para que vocês tenham acessibilidade ao conteúdo que poderá vir a ser assim apresentado na avaliação. Uma coisa eu já posso destacar e já posso assim delinear com os colegas é que o conteúdo a ser passado, a ser trilhado junto a vocês, ele vai ser antecipado por mim. Eu vou passar esse conteúdo a vocês, certo? Sem maiores ressalvas, sem maiores problemas, ao passo que vou viabilizar também a possibilidade de encaminhar a vocês um momento que, em períodos habituais, eu sempre faço com as turmas que leciono, que é uma aula de revisão, certo? É claro que nesse contexto, essa aula de revisão, ela vai ter que ser encaminhada em duas plataformas, por assim dizer. Uma delas, sem dúvida alguma, vai ser o Zoom, que habitualmente utilizamos para realizar nossas atividades, e a outra será aqui o próprio vídeo, colocado à disposição de vocês, para que assim vocês tenham uma videoaula que corresponderá a uma aula, consequentemente, de revisão do conteúdo, visando principalmente a realização dessa prova virtual, certo? E nesse sentido é que nós vamos, consequentemente, trabalhando, munindo vocês de uma gama de materiais, de recursos, para que assim vocês tenham conhecimento à par de vocês, certo? Momentos é complicado, é difícil, é tenso, de certa forma, tem uma coisa que não esperávamos, era enfrentar tudo isso, era ter que, de uma certa forma, adequar o nosso ensino, nossos planos, a nossa forma de ser, inclusive, a tudo isso, Mas pode ter certeza que num curto espaço de tempo mesmo, vamos estar juntos novamente. E não obstante vamos estar juntos novamente, como o fato de vocês usarem dessas plataformas, desse conteúdo, vai ficar à disposição de vocês e vocês terão, sem dúvida alguma, um bom conteúdo oferecido por nós, professores, e por consequente, pela instituição também, E dessa forma, vocês estarão amplamente bem amparados naquilo que mais necessitam, naquilo que mais precisam, que é um curso de qualidade, que sem dúvida alguma, preparar-se cada vez mais para o enfrentamento do mercado de trabalho, o enfrentamento das mais diversas situações que, sem dúvida alguma, irão advir do período pós-isolamento social, certo? Período pós-pandemia. E, bem, então,
nosso intuito com esse vídeo, com os vídeos mais adiante, é fazer justamente esse recorte até a penúltima, digamos assim, matéria dada a vocês, que foi diferenciarmos e buscarmos diferenciar o que é uma relação de trabalho do que é uma relação de emprego, certo? E haveremos de dar continuidade ao nosso estudo, à nossa disciplina, agora visualizando uma parte um pouco mais sociológica e, por que não dizer também, uma parte um pouco mais de gênero dentro dessa relação matéria, direito do trabalho, curso, que é justamente trabalhar e estudar, consequentemente, a relação de trabalho que foi responsável pela ascensão das mulheres ao mercado de trabalho. Né? Faz parte da história, faz parte de todo um encaminhamento de diretrizes, normas trabalhistas que são atualizadas, que são assim verificadas, e que o direito como um todo não pode deixar de estar amparado, né? Não pode deixar de estar assim verificável. E que nos interessa enquanto homens, interessa enquanto mulheres, sem dúvida alguma, né? Para que dessa forma, então, nós tenhamos, a par de nossa alçada de conhecimento, um conteúdo que faça-nos refletir, interagir, equacionar com a história, para que dessa forma, então, possamos construir uma realidade mais justa, né? Lutemos por uma realidade mais justa. É um motis, é um ônus e, por que não dizer, um bônus nosso enquanto cidadãos, enquanto futuros administradores, certo? Enquanto pessoas que sempre vão ser acionadas para fins de tomarem determinadas posturas, independente do momento histórico, independente da crise, independente da situação em que o órgão, seja público, seja privado, que você está, se apresente. Porque tudo que vai acontecer nele vai ser um reflexo do que acontece na realidade, vai ser um reflexo do que o Estado decide, vai ser um reflexo do que a sociedade valoriza. Então tudo isso está amplamente amparado nessas questões de estudo. Não tão amplamente assim, fazendo uma pequena correção, pelo fato de que a realidade ela vai ser sempre uma coisa bem dinâmica, mas até então caminhamos, até então estudamos, até então construímos toda uma narrativa, um discurso, né, de como organizar e buscar organizar essa sociedade. Então tudo isso está em volta de como se administra e de como se interpreta os direitos ali presentes, especialmente falando esses direitos de ordem trabalhista, esses direitos de ordem previdenciária, certo? Então isso é uma coisa extremamente latente e nós haveremos de, sem dúvida alguma, estudar, claro, com o devido perfil técnico, jurídico, administrativista, certo? Sem elocubrar determinadas paixões e sempre tendo uma visão crítica, que é uma visão de realidade, é uma visão de como é que as coisas de fato se apresentam, certo? E, bom, a depender disso, claro, você pode acreditar com um olhar um pouco mais além do olhar físico, um olhar do coração, dos sentimentos, mas de uma certa forma ou de outra, sempre com foco em saber que aquilo é algo sempre patente e sempre latente de se abordar da forma mais clara, crítica e necessária possível. Porque o curso, o nosso futuro, ele está voltado, ele está direcionado, sem sombra de dúvidas, à busca por dias melhores, para nós e para quem nos rodeia, né? Então essa é uma configuração da qual não podemos deixar de lado, sem sombra de dúvidas. Bom, então, partindo para aquilo que de fato nós aqui suscitamos e necessitamos. Primeiro que nossa discussão, nosso debate, ele começou travando um perfil histórico desse direito trabalhista, que não seria, sem dúvida alguma, diferenciado de outra análise disciplinar, de outra análise assim ponderada. Então nós fizemos essa abordagem, nós fizemos esse discurso, traçando esse perfil de construção histórica desse direito, né?
E, de fato, cada ramificação do direito ela vai ter uma construção histórica específica, bem ponderável, que a circunda, né? Que justifica sua existência dentro de um ordenamento jurídico, dentro daquilo que se pode dizer que é o conjunto de leis que integram o arcabouço jurídico de um país, né? Que é o ordenamento jurídico. Agora, não existe outra ramificação jurídica no qual essa importância histórica ela repousa de forma tão plena, tão nítida e tão necessária quanto é a doutrina que correlata a história no direito trabalhista, certo? E não seria por outro fato, senão a questão de que são direitos construídos, de fato, historicamente, certo? São direitos frutos de toda uma gama de circunstâncias, de aspectos circunspectos, de realidades socioantropológicas que remetem à busca, muito mais do que por direitos, inclusive, mas a busca pela sobrevivência. E como esse Estado, que gosta tanto de dizer como de fato as pessoas devem comportar-se, como devem dirigir-se umas com as outras, que busca oferecer determinadas garantias para que assim os cidadãos vivam plenamente, sintam-se livres e autônomos dentro da estrutura configurada pelo Estado, estabelecida por este órgão instituído pela sociedade, para a própria sociedade. E como é que ele vai interpretar as relações de trabalho? Como é que ele vai interpretar as relações atinentes a quem não detém o domínio pleno, a propriedade, a gerência, quiçá a posse de meios de produção? Não poucas as vezes nós vamos ter, sem dúvida alguma, a única coisa que fomenta, instiga e, por que não dizer, cria a imagem do trabalhador perante um órgão, seja público ou seja privado, mas principalmente o privado, porque é onde essas relações elas estão um pouco mais intrincadas e onde há uma mutabilidade muito grande, inclusive, dessas relações de trabalho, como, de certa forma, essa pessoa que não é dono de meio de produção, mas a única coisa que ela possui é a força de trabalho, é o conhecimento, é a perspicácia, a esperteza, é a praticidade, é a inteligência, é a qualificação dela para realizar determinada atividade, determinado trabalho, é a sua disposição, é a sua predisposição. Em suma, ele tem o corpo a oferecer para conseguir sobreviver, certo? Ele tem a sua força física apresentável, fornecida, para dessa forma, então, o trabalho ser realizado e essa pessoa conseguir sobreviver dentro de uma lógica de mercado, de uma lógica de cunho capitalista, em sua grande maioria, né? Em sua vertente, digamos assim, mais absoluta, certo? E aqui frisa-se num pequeno detalhe, né? Fala-se de lógica capitalista porque é o sistema que rege o mundo. É o sistema que vai reger o mundo, então nada mais significativo, né? Nada mais óbvio do que falarmos dessas relações de trabalho dentro do sistema que, consequentemente, vai reger o mundo como um todo, certo? E aí, nesse passo é que vamos ter essa conjuntura de situações. Conforme eu já cheguei a explicar para vocês, né, historicamente falando, como, de certa forma, esse período, né, industrial e pré-industrial da nossa atividade financeira, econômica e mundial foi responsável pela eclosão, né, da necessidade de uma gama de direitos trabalhistas mais
concreta, mais determinada e delimitada para a classe trabalhadora como um todo, né? E aí nós temos que até ali meados, né, da Idade Média, século IX, depois de Cristo, você tinha uma atividade, né, empresarial, pode-se dizer assim, um ofício assim apresentado, no qual a pessoa ela era ao mesmo tempo dona de um meio de produção e ao mesmo tempo ela ofertava o produto de sua produtividade para o público, certo? Fixava um preço a este produto, né? E, uma vez fixado esse preço a esse produto, adquiria-se um lucro proveniente da venda, certo? Esse lucro, parte usava para a sua sobrevivência, outra parte ela utilizava então para reinvestir no seu negócio, no seu espaço, né? Isso existia de fato, né, durante o período da Idade Média. E aí que surge a figura, por exemplo, dos artesãos, né, que acabam sendo essas figuras que têm esse motiz. Não obstante a isso, digamos que a procura por aqueles produtos tornasse um pouco mais intensa. E, num dado momento, eis que esse artesão vê que há necessidade de fazer uma coisa, uma reestruturação de sua pequena empresa, né? E sozinho ele não tem mais como dar conta, então ele acaba contratando pessoas, certo? Contratando aprendizes. Não só contrata, mas como ensina, supervisiona aquela atividade, né, de aprendizado com essas pessoas, para que eles então tenham condições de ajudá-lo, não só na produção, né, mas também na venda desses produtos, né? E nesse sentido, então, ele passa a ter essa relação, aí no caso de trabalho, com essas pessoas. Bem, eis então que, na medida em que o tempo vai passando, ele fala a esses aprendizes, né? Ele ensina esses aprendizes. Digamos que um desses aprendizes queira seguir um caminho próprio, vai e monta um próprio negócio, talvez até para rivalizar com o antigo mestre, né? Faz o trabalho, dado momento é só ele e o seu meio de produção, depois ele integra outras pessoas e assim você vai tendo uma corrente, né, de situações que possam advir dessa relação de trabalho. Não obstante a isso, você vai ter a primeira condição aqui estabelecida a troco de que essas pessoas iriam trabalhar. Só aprender? Não. Certo? Só vender? Também não. Então, eles passaram, de certa forma, a integrar aquela empresa, né? Eles passaram a estar presentes naquela empresa. Não poucas as vezes, até dormir próximo à empresa ou em espaço destinado à empresa, para que dessa forma, então, conseguisse dar vazão ao seu trabalho, dar vazão à atividade para a qual ele foi contratado. Certo? E claro que aí depois vai ter outra implicação, que é qual o salário que ele vai, de certa forma, adquirir, certo? Se vai ser um salário em pecúnia ou o salário dele vai ser na comida e o lugar onde dormir, né? Ou se vai ser comida e lugar onde dormir, mais uma compensação de ordem financeira para que sim ele dê vazão, consequentemente, aos gastos mais imediatos, ou aos gastos que ele considere válidos para a sua sobrevivência. E aí vai desde questão de saúde, alimentação, até lazer, né? Isso tomando por uma referência. E assim você tem uma economia que vai consequentemente sendo viabilizada, né, convencionada. E, bom, não poucas às vezes você vai ter o seguinte, digamos que mesmo com os aprendizes, mesmo coordenando atividades, né, mas há uma necessidade de dar vazão maior à venda daqueles produtos, à venda daqueles objetos que ele produz, que ele supervisiona. É aí que vamos ter a figura, consequentemente, de outras pessoas que vão exercer somente o comércio. Nada mais, nada menos que o comércio. E o que essas pessoas vão fazer? Vão comprar, consequentemente, o produto desses artesãos, certo? A um determinado preço,
e vão revender esses produtos por outro preço, certo? Geralmente por um preço um pouquinho mais alto, né, segundo o que se estabelece, para compensar o custo-benefício que ele teve de ir atrás do objeto para assim colocar à disposição do mercado para as pessoas, né? E assim você tem então, ao mesmo tempo, o artesão e toda a sua equipe trabalhando, recebendo uma compensação para tanto, o comércio sendo inflado não só pela venda desses produtos, mas como também pela aquisição de outros produtos por parte de outras pessoas com certo poder aquisitivo em mãos, né? E nesse sentido você vai tendo, né, a suspensão, a ascensão de uma classe bem salutar que tem sob sua guarnição um poder econômico acentuado, que vai ser, né, a classe comerciante ou, consequentemente, a classe burguesa, certo? E viviam nos burgos, que são pequenos estados, não é? Voltados ao comércio. Então, nós vamos ter essa configuração, certo? Aí você tem comércio, você tem a produtividade, você tem donos de meios de produção. Agora, o que vai acontecer? O que vai diferenciar um pouquinho essa relação até então estabelecida, né, com a relação estabelecida para o período correspondente ao século XIX, que é quando vamos ter esse boom, digamos assim, de industrialização, de produção, não é? De uma série, inclusive, de tecnologias, certo? Que irão favorecer, consequentemente, a busca, né? Não só pelo lucro, mas como por uma produtividade mais acelerada de bens, de produtos, por que não dizer de serviços, certo? Que irão fomentar e potencializar lucros e, ao mesmo tempo, afunilar um pouquinho essa distância que vai estar presente, que vai estar constante entre quem, consequentemente, tem um meio de produção sob seu comando e quem tem apenas a força de trabalho, né? Desculpem, quem tem apenas que ofertar o trabalho que a pessoa preparou-se, qualificou-se, ou simplesmente tem ali um ofício, né? Alguma coisa a qual aprendeu ao longo da vida e pretende então dar continuidade a esse intento. Bom, você vai ter, consequentemente, a necessidade de um atendimento maior do mercado, certo? A busca mais acentuada pelo lucro, e nesse sentido vai se criar meios de produção que, não poucas as vezes, não só irão comprar os produtos para serem, quiçá, revendidos, mas vão fazer o quê? Vão contratar o artesão, por exemplo, para integrar aquele meio de produção, certo? Vão contratar o artesão ou seus ajudantes, ou ambos, para fim de fazer o quê? Olha, nós temos essa produtividade aqui para entregar daqui a um mês. Esse é o maquinário que vocês têm à disposição de vocês, utilizem-no, certo? Para cumprir essa meta de um mês. Certo? Então, ele que era dono de um pequeno meio de produção acaba sendo transformado em um empregado de outro meio de produção maior, né? Um pouco mais, digamos assim, representativo e, consequentemente, esse artesão, digamos assim, desse exemplo que eu estou dando a vocês, ele vê que há uma possibilidade, né, dele conseguir ascender-se, dele conseguir firmar-se e sobreviver, por que não dizer, certo? Tornando-se empregado. Tornando-se apenas um suporte dentro daquele... Meu Deus do céu. Dentro daquele meio de produção, certo? Isso é um ponto muito interessante. E é justamente a partir daqui que nós vamos ter a Revolução Industrial, por assim dizer. Bom, então o que vai acontecer também logo em seguida a essa questão? À medida em que essas metas precisam ser alcançadas, o que esses donos de meios de produção eles acabam fazendo? Só ajustar um pouquinho a câmera aqui.
que é uma coisa melhor aceitável. Isso. O que eles acabam fazendo? Eles acabam agindo de uma tal forma que muitos desses trabalhadores, as pessoas que integram a sua fábrica, integram aquele meio de produção, eles acabam, ante essa necessidade veemente, constante, essa pressão de se entregar determinados produtos num curto espaço de tempo, porque essa é uma função, consequentemente, desse momento industrial. É dinamizar a produção para atender a um mercado de consumo cada vez mais forte, cada vez mais latente, cada vez mais constante. Há uma tecnologia e há um grupo de pesquisas que a cada passo inventa novas formas de as pessoas interagirem, sobreviverem. O discurso assim travado, né, dá-se a entender que, poxa, professor, o senhor está falando do século XIX ou até mesmo século XX? Bom, na verdade, meu povo, independente inclusive da época, essa é uma temática. Hoje nós temos essa configuração. Para nós, ou ante o discurso apresentado, né, a internet, os aplicativos, os smartphones, celulares, iPhones, certo? Isso é a nossa modernidade. Durante esse período de século XIX, a modernidade era cada vez mais tornar a vida um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmica, né? As cidades, consequentemente, incorporando esse aspecto da modernidade, com as ruas, com prédios enormes, né, robustos, que representam a força do poderio econômico de um dado estado, de um dado país, de uma dada capital. Não é? Então, tudo isso é movimentado, é estigmatizado, é simbolizado por esse período, certo? No qual o Estado, consequentemente, ele tem uma função apenas de regularizar esses meios de produção, recolher esse dinheiro, consequentemente é oriundo dos impostos, e investir, consequentemente, numa estrutura e reestruturação de trabalhos e de atividades que tendem a atender, consequentemente, esse mercado, fomentar esse mercado. Né? Não é à toa que, inclusive, sob essa perspectiva, uma das coisas que aí ainda hoje, inclusive, é patente e é latente de, assim, estar constante e presente, é o fato de as universidades elas terem cursos, muitas vezes, específicos para atender a esses mercados. As universidades, tanto públicas quanto privadas. Não é? Um exemplo que eu posso dar para vocês, aliás, dois. Universidade Estadual do Amazonas, né? E, consequentemente, a Federal do Amazonas também, assim, tem o curso de Engenharia Mecatrônica, certo? Esse curso tende que finalidade? Atender que tipo de mercado de trabalho? Zona Franca de Manaus, né? As montadoras. E, diga-se passagem, com um salário inicial bom, né? Em torno de R$3.000 é o salário inicial de alguém que está na linha de montagem, seja de veículos, de passeio, né, comum, sejam de tratores, sejam de aparelhos eletroeletrônicos, como não só os celulares, mas videogames, seja na produção de chips ou alguma coisa do tipo. Né? Que estão nessa linha de montagem, eles têm essa digamos, pode-se dizer, segurança. Né? Universidade Federal do Mato Grosso. Né? A Universidade Federal do Mato Grosso, a bem de ter para mais de 40 doutorados, em torno de para mais de 130 cursos de pós-graduação, né? Aliás, 130 cursos de graduação. Pós-graduação, ela tem em torno de 109, 110 cursos, né? A bem de ter uma estrutura, como se vê, grande,
muito grande, né? Eu tive a honra de, no ano passado, ó, dos dias 22 até o dia 27, estar lá para apresentar um artigo oriundo da minha dissertação de mestrado. E, além de tudo isso, né, uma coisa que eu descobri, eles têm uma fazenda, certo? A própria universidade tem uma fazenda na qual o curso de medicina veterinária, junto com o curso de... Qual era o curso? Não me recordo agora, mas digamos que a nomenclatura desse curso seja um curso de ciência própria para o agronegócio, certo? Tem o papel de fazer testes em animais que mais adiante poderão ser cruzados com os animais que já existem para o agronegócio, e dessa forma dali surgiu uma nova espécie que vai ter uma carne boa, o couro pode ser utilizado para outra atividade, para outro tipo de ramo da economia, não é? E com isso um animal que tem uma duração de vida maior, certo? Que poderá beneficiar mais o mercado de consumo, seja da carne, ou seja de qualquer outro derivado. Enfim, você vai ter um fomentar grande, né, do Estado para essas iniciativas, a depender da natureza econômica, da formação econômica de determinada cidade, de determinado estado, não é? Então, essa é uma finalidade que provém, inclusive, desse período, né, no qual o Estado ele tem apenas essa função de regularizar as ações, os atos e a forma com a qual a economia haverá de ser girada, haverá de ser construída, né, por intermédio principalmente dessa produção, desses grandes industriais, certo? Que com o seu lucro, consequentemente, interessam bastante ao Estado, né? Que tem a possibilidade de adquirir mais impostos ou taxas ou demais tributos que sejam necessários, né? E aí vem a grande pergunta: onde é que fica o trabalhador nessa história toda? Bom, ele, trabalhador, como eu disse para vocês, ante essa pressão oriunda da necessidade de se entregar bens, serviços com a forma mais rápida possível, ele acabou entrando num quadro de descrédito, de despersonalização e de deterioramento da própria pessoa que praticamente nunca havia se visto, né? Nunca havia se visto. Para atender o mercado, aí vamos ter aquele númerozinho bem exemplar, né, de 14 horas corridas de trabalho. Né? 14 horas corridas, praticamente com um descanso mínimo de trabalho, a serem assim estabelecidos, né, para dar vazão àquele trabalho, àquela atividade, né? Não obstante a isso, você vai ter uma precariedade das condições de trabalho dessa pessoa, né? Também vamos ter isso, o trabalho vai ser precário, certo? As condições não serão tão salubres assim, certo, de trabalho, sem contar que não só a ausência de materiais de proteção do trabalhador, né, mas garantias quanto ao fato de estar doente não são levadas em conta. Aliás, se de fato algum trabalhador ficasse doente, o que os nossos industriais interpretavam? Bom, está doente, não serve mais. Manda embora, chama outro. O trabalhador, nessa conjuntura, ele é tratado, ele é assim interpretado, né, como apenas mais uma peça das muitas que as engrenagens das fábricas possuíam. Se uma peça quebra, substitui, conserta, o trabalhador é interpretado dessa forma. Nada mais, nada menos como isso. Tem outros, manda chamar outro.
E assim aquela pessoa ficava, sabe, jogada às traças, literalmente, porque quem é que iria convocá-lo novamente? Quem é que iria dar-lhe um novo emprego? Se ele está doente, inclusive. Né? Inclusive, a interpretação que esse mercado iria promover ao trabalhador não seria outra. Mas se ele está doente, saiu da empresa, foi despedido porque está doente, por que, que eu vou contratar essa pessoa? Por quê? Para ficar doente aqui? Não produzir nada? Não fruir nem contribuir com absolutamente nada dentro do lucro que eu pretendo obter na minha empresa? Não. Um agravante, né? Sem contar também, tem essas condições, a questão da moradia também era uma coisa precária, porque se vocês verificarem em fotos datadas bem do começo da Revolução Industrial, você vai ver trabalhadores vivendo em galpões, um ao lado do outro. A única coisa que tem ali que separa o trabalhador do outro é um espaço pequeno no qual ele dorme ao lado de outros trabalhadores, sem condições higienistas nenhuma. Né? Temos essa configuração. Uma outra coisa, crianças participavam dessas relações de trabalho, o que torna, consequentemente, a situação até um pouco mais precária, porque não poucas as vezes, digamos que uma dada engrenagem daquelas enormes que se tinha nas fábricas do início do século, quebrava porque uma peça ali entrecruzou com uma dada engrenagem e estava ali impedindo a continuidade do trabalho do serviço. Bom, para-se tudo, chama um técnico e vamos consertar. Hoje é a lógica, não é? É a lógica. Só que nessa época, como talvez até o industrial não tivesse essa preocupação, né? O que ele fazia? Ele deslocava, não um servidor técnico para fazer essa abordagem, mas geralmente quem iria consertar aquilo era uma criança. A criança entrava na máquina para verificar o que tinha acontecido ali. Se fosse um tecido, um pano, alguma coisa, ela tirava. Só que tem um problema. Quem disse que a máquina era desligada quando a criança entrava? Muito pelo contrário. Aconteceram algumas vezes de a criança tirar o que estava impedindo a continuidade da atividade da máquina e não ter tempo de sair. Ora mutilada, perca de um braço, uma perna, alguma coisa, né? Ora, inclusive, perdendo até a própria vida. Né? Perdendo até a própria vida. E o trabalhador, consequentemente, numa situação de penúria continuando. Né? Professor, mas não era denunciado para as autoridades, alguma coisa do tipo? Poderia até ser denunciado de fato, mas ante ao fato, né, de o poder econômico ser grande, dificilmente as polícias geralmente agiam contra essas pessoas. Ainda tem essa questão. Né? Fora que, do ponto de vista feminino, nós também tínhamos um gravame. Né? Mulheres eram assediadas, violentadas muitas vezes, e também nada se fazia. Né? Nada se pugnava, nada se imaginava. Né? Contei até uma história para vocês de uma situação da vida real, né? daquela senhora que estava gestante, fazia um trabalho praticamente de burro de carga dentro de uma mina de carvão, levando amarrado ao corpo um vagão no qual homens retiravam com picaretas o carvão, jogavam dentro desse vagão e ela ia passando, né? E os homens pegavam aquilo, jogavam e ela ia levando. E ela fez isso grávida, gestante. Quando ela gerou o filho, o patrão, então, né, o supervisor, deu a ela 2 horas para se recuperar de ter tido o filho e voltar a fazer a mesma atividade que ela fazia antes. E com um detalhe, geralmente 14 horas diárias se trabalhava, mas nesse caso específico dela eram 16 horas. Olha a situação. Né? Sem garantia, sem nenhum tipo de preservação da vida, nenhum tipo de valorização, nada.
São peões, são peças montadas, remontadas, que podem ser substituídas, então logo não ofereçam mais nenhum tipo de benefício à lucratividade, né? Essa é a conjuntura, esse é o caldeirão, digamos assim, que acabou culminando em movimentos trabalhistas por direitos e por valorizações. Nós temos 3 movimentos, dos quais eu vou discutir com vocês na próxima aula, tá bom? Obrigado a todos e até breve.